Hi, I'm Regina Martinho e hoje venho falar um pouquinho sobre um tema muito importante quando a gente fala de pronúncia. Venho falar sobre sotaque. O que é o sotaque, na verdade, né? O sotaque é quando a gente transfere toda a informação fonética, todo o código fonético da nossa língua materna para a segunda língua que a gente está aprendendo, para a segunda língua que a gente fala. E a isso a gente chama de sotaque. Então o que acontece? Eu pego todos os sons que eu tenho na minha língua, né, e vou aplicar naquela segunda língua, porque eu não tenho conhecimento naquela segunda língua que eu estou aprendendo de que som corresponde a determinada letra. Eu preciso ou ter muita percepção para perceber que o i do português não é igual ao i do inglês, ou eu preciso de alguém que me oriente, alguém que me ensine. E é aí que eu entro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo uma palavra escrita com i, como por exemplo, rich, e claro que eu vou falar rich, ou às vezes eu vou falar rich, porque para mim, e aí? Ou vou dar um outro exemplo, a palavra top. Top é escrita com O, eu vou falar top, só que em inglês eu vou pronunciar top. Ela é aberta, esse P eu não falo. Então percebe, isso é o sotaque, é o que eu estou trazendo da minha língua e levando para o inglês. Um outro exemplo seria a palavra would, que na verdade o brasileiro fala would, coloca um U, achando que é um som de U, porque esse som de W a gente não tem, então coloca um U, fala would, e esse D final realmente é bastante forte, ainda coloca um I ali no fim, porque é a minha referência que eu tenho do português. Então isso é o sotaque. Bom, além disso, né, do que a gente traz das palavras, existe toda a questão da entonação, que é muito importante. Cada língua tem a sua entonação. O português é tananá, nananá, nananá. O inglês é totalmente diferente disso. Então, o que acontece em geral quando o brasileiro fala inglês? O brasileiro usa a estrutura do inglês, o vocabulário do inglês, mas atrás disso, a musicalidade e a entonação é toda do português brasileiro. Então, o que acontece? Isso dificulta a compreensão, dificulta a clareza, né? Porque o inglês tem uma entonação totalmente diferente. Às vezes, o acento da palavra, né, a sílaba tônica vai no lugar errado. Então, tudo isso dificulta demais a compreensão. Por que tudo isso acontece, né? Eu, ao longo dos anos, verifico que o brasileiro tem muita dificuldade em compreender o inglês americano. Uma queixa recorrente, trabalho com inglês a minha vida toda e o que eu percebo é brasileiros com pronúncia carregada demais, com sotaque carregado demais e dificuldade absurda de entender o que o americano fala. Pessoas frustradas porque estudam anos e anos e aí quando tem contato real com o americano, não adianta, não entendo, é muito difícil entender o americano. As coisas estão ligadas, intimamente relacionadas. Por quê? Porque o inglês ensinado no Brasil, ele é ensinado de uma forma assim, você aprende as estruturas, aprende o vocabulário, aprende a colocar tudo junto, ok? Mas não se dá nenhuma importância à pronúncia. Nunca se deu. Eu trabalho com pronúncia há mais de 30 anos, desde que eu fundei a minha escola, porque eu via a minha dificuldade, né, na minha vivência fora, que eu tinha estudado inglês já há tantos anos, quando eu fui morar fora. Gente, que inglês é esse que eu não entendo? Então começou da minha própria dificuldade. E quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a criar meu método, isso há muito tempo atrás, espera um pouquinho, não, esse não é o caminho. O caminho é ensinar de uma forma que as pessoas realmente entendam. Vocês percebem? Pronúncia e entendimento, né, bom listening, são coisas que andam de mãos dadas. Hoje, depois de tantos anos, o nosso aluno entende isso. Mas antigamente havia uma relutância. Eu não quero pronúncia. Para que pronúncia? Para que pronúncia? Para você ganhar clareza, para você falar e não haver dispersão na hora que você está falando. A sua mensagem tem que ser compreendida e não a pessoa ouvir a sua mensagem e ficar, mas o que ele quer dizer com isso? Não, é clareza. A pronúncia te ajuda a ter clareza. A partir do momento que você tem clareza na sua mensagem, você ganha confiança
em primeiro lugar, porque você sabe que está falando corretamente, a sua imagem é diferente. Quem não quer ter uma boa imagem falando inglês? Quem não quer falar inglês corretamente? Chega dessa coisa de what? Can you repeat? Ninguém quer isso. Então, se eu falar, por exemplo, what did you do yesterday? É muito estranho, porque em tudo se coloca uma vogal, né? Porque o brasileiro tem essa coisa de colocar parzinho, né? A consoante não pode acabar sozinha. What did you do? Não existe isso. Você tem que aprender, né? Apagar essa coisa de ler em inglês e transferir para aquele jeito que eu falo em português. Tá escrito what, então eu vou falar what, porque em português eu falaria assim, what did. Não. Então, existem regras, né? Existe uma forma de eu colocar, né? De eu posicionar minha mandíbula, minha língua, meus dentes, de colocar o ar na boca, de tirar o ar da boca. Tudo isso é aprendido. Aí você vai fazer o quê? Vai treinar, vai repetir, tem muito exercício que a gente pode fazer. E aí o que vai acontecer? Você vai criar uma nova memória para os músculos da sua boca. Cria-se uma nova memória e você não vai mais dizer what did. Aquilo não cabe mais na sua boca. Você vai falar what did, porque vai aprender, né? Que esse T não fala, o did não é did, é de. Vai aprender como é que se fala o D. E aí todo o seu inglês vai ser repaginado e vai acabar o problema de eu não entendo o que o americano fala e esse constrangimento de falar com as pessoas e sentir também que a pessoa não está entendendo. A gente sabe quando a pessoa não entende quando a gente fala. E não é porque está falando a palavra errada, é porque está falando a palavra certa de uma forma errada. Então, gente, é assim, não existe assim uma fórmula mágica para se mudar o inglês do dia para a noite. Não existe. Existe treino, existem regras e disciplina. Falar inglês, falar qualquer idioma é disciplina. Então, para quem quer ter um inglês com clareza, mas para que eu vou mudar meu inglês? Para você ter clareza, para você falar com clareza, para você ouvir inglês, falar, nossa, parecia até que eu estava ouvindo a minha própria língua. Por quê? Porque vai ficar fácil para você entender, porque você já sabe como eles falam. Não precisa ficar, nossa, juntou duas palavras, parecia uma só. Não, você já sabe, aquilo não é mais segredo. Percebem? Por que é tão importante a pronúncia? Só que precisa de esforço. Precisa conhecer todas as regras, praticar, né? Aprender esses novos movimentos, em primeiro lugar, e praticar, repetir. Depois, acomodar tudo isso na sua boca, criar, como eu falei, essa nova memória, e aí vamos em frente. Trabalhar a entonação, trabalhar a musicalidade. E aí você fica com um inglês maravilhoso, vai ganhar clareza, suavidade ao falar. E aí não tem esse rastro do português tão forte. Claro que a gente vai sempre carregar, porque a gente é brasileiro, mas ele fica mais suave. O que não pode é atrapalhar a compreensão, né? A gente não vai perder a identidade, porque somos brasileiros, mas a gente não pode atrapalhar a compreensão. Temos que ser claros na nossa mensagem. Por quê? O que é a linguagem? Para que a linguagem serve? Para nos comunicarmos. Se há um obstáculo grande, que é a questão da pronúncia, a gente tem que eliminar, tem que resolver. É isso que eu queria passar hoje. Essa questão do sotaque. Sotaque muito carregado, ele sim é um obstáculo grande para o seu entendimento e para o entendimento do outro. Dá para melhorar? Dá para melhorar muito. Qualquer pessoa pode melhorar? Claro que sim. Claro que sim, qualquer pessoa pode melhorar. Alright? This was my message for today. I'll see you in our next challenge. Bye bye.